Para o que você vive? Então eu vou perguntar novamente e você vai responder. Para o que você vive? Para a glória de Deus. Muito bem. Na sequência aí, meus amados irmãos, surge uma segunda pergunta. Se eu vivo para a glória de Deus, como devo viver? Quais são as atitudes que Cristo espera achar em mim? E, consequentemente, eu com a minha vida vou viver para a glória de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 a seguir. Por favor, você que está com a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Peço a atenção da amada igreja para que nós possamos dar toda a atenção devida à palavra de Deus nessa noite. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, diz a palavra de Deus assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, hoje é a última mensagem dentro da campanha dos 40 dias de jejum e oração. Quem está seguindo, quem está fazendo a campanha dos 40 dias por uma nova reforma, sabe que sábado que vem você estará fazendo o seu último dia de jejum e oração por uma nova reforma. Diante disso, eu estarei pregando hoje o 6º sermão pertinente a essa questão da campanha dos 40 dias de jejum e oração. E a primeira pergunta que foi levantada aqui: para o que você vive? Vocês me responderam: para a glória de Deus. Se eu vivo para a glória de Deus, Jesus vai nos dar aqui algumas dicas importantes para que eu e você possamos observar e possamos verdadeiramente viver para a glória de Deus. Nós somos em mais de 7 bilhões de habitantes, mas muita gente mesmo não vive para a glória de Deus. Por que essas pessoas não vivem para a glória de Deus? E não estou me referindo apenas àqueles que não conhecem a Cristo, pois esses também não vivem para a glória de Deus. Mas eu me refiro também a muitos que estão dentro das igrejas, às vezes tem o seu nome arrolado no rol de membros, mas está deixando de viver para a glória de Deus. E essa é uma coisa, meus irmãos, que muito me preocupa, porque eu posso viver para mim mesmo, eu posso viver para o meu trabalho, eu posso viver para os estudos, eu posso viver para a família tão somente. Não sou contra, você tem que cuidar bem da sua família, mas tem pessoas que cuidam tão bem da família que se esquecem do demais, e principalmente se esquecem que existe um Deus verdadeiro. E aí é um problema sério. E também eu posso viver para a glória de Deus. Agora, eu posso viver para a glória de Deus trabalhando, cuidando da minha família, estudando, aonde quer que eu esteja. Eu posso, apesar do meio que eu estou fazendo parte, eu posso viver para a glória de Deus. Mas como posso fazer isso? Jesus aqui no capítulo 5,
ele começa a nos dar algumas dicas importantes. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus começa a falar sobre sal da terra. Obrigado. Então, meus irmãos, nós vamos trabalhar essa questão. O Senhor Jesus apresenta aqui duas figuras que ilustram a influência do cristão no meio do mundo: sal da terra e luz do mundo. Sal e luz são dois elementos essenciais para a vida natural. E assim como eles fazem diferença no mundo material, nós deveremos fazer também diferença no meio deste mundo. Tem alguém no nosso meio que gosta de comer comida sem sal? Ninguém. Quem é que gosta de comer comida com sal? Claro que o sal com equilíbrio, porque muito sal também ninguém aguenta comer, ok? Então, muito bem. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com cada um dos irmãos é: o cristão, ele é sal da terra. Para nós vivermos uma vida para a glória de Deus, não tem outro jeito, meus irmãos. Eu tenho que ser sal da terra. E Jesus diz: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, êxito para ser pisado, ser jogado fora e pisado pelos homens. Então nós temos aqui algumas dicas importantes para as nossas vidas. Cada cristão deve ser um agente transformador da sociedade. Meus irmãos, é incrível que nós somos um grande número no Brasil, somos mais de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil, somos em aproximadamente, me parece que mais de 30 milhões de crentes, e nós não conseguimos transformar essa sociedade. Então a pergunta que surge aí, diante dessa situação é: que tipo de agentes transformadores nós temos sido? Sal. Jesus pega um elemento essencial para nós. E o sal, meus irmãos, se você for no mercado, o valor de mercado do sal é absolutamente inferior a 1 quilo de feijão. Se você comprar 1 quilo de sal, para comprar 1 quilo de feijão, você vai pagar aí 3 ou 4 vezes mais para conseguir comprar 1 quilo de feijão. Mas dá para você viver tranquilamente sem o feijão. Mas e o sal? O sal nós teremos problemas. E quando Jesus fala que nós precisamos ser sal da terra, Ele está afirmando que cada um de nós precisamos exercer a função que o sal exerce. E qual é a função que o sal exerce? Eu quero separar em pelo menos duas. O sal, ele serve para conservar, e era usado na antiguidade para conservar carnes e peixes. O sal era um instrumento, e ainda é até hoje, um instrumento poderoso para conservação. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, cheio de corrupção, que está num processo de deteriorização social. A moral do mundo a cada dia se deteriora mais e mais. E a pergunta que surge é: o que nós estamos fazendo? Nós olhamos para o Congresso Nacional, nós vemos e observamos que existem muitos corruptos, mas esses corruptos e alguns que se dizem cristãos saíram do nosso meio. Mas será que eles lá estavam sendo sal da terra? Não, não estavam sendo sal da terra. Você, é uma pergunta para você responder aí ao seu coração, no seu coração: você tem sido sal da terra? Por onde você tem passado, você tem trazido a palavra de Deus, você tem trazido cura, transformação para as vidas através do Evangelho de Jesus? A justiça humana, meus irmãos, está no estado de putrefação. A espiritualidade humana está em decomposição, causada pela confusão de sistemas religiosos.
É incrível como tem tanta gente apegada à religião, pensando que a religião é algo que vai mudar, transformar a vida dela. Mas a religião, por melhor que ela seja, ela não tem a capacidade de mudar, transformar a vida de um ser humano. Quem faz isso é Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. É Ele que muda a nossa vida. É somente nele que nós encontramos esse conforto. A igreja de Cristo, que sou eu e você, está colocada no meio desse mundo para interromper, ou pelo menos retardar, esse processo de deteriorização. O cristão que vive os princípios da palavra de Deus é o sal que, através do seu contato com o mundo, ajuda a transformar e conservar a dignidade do ser humano. É lamentável quando eu já encontrei muitas pessoas que falam assim: olha, para mim ser um crente ou ser um cristão como fulano de tal, eu não quero ser, eu quero continuar do jeito que eu estou. Pergunto, essa pessoa está sendo sal? Ela está sendo qualquer coisa menos sal da terra. Irmãos, sal da terra é um agente que conserva. Quando, por exemplo, chega até ele, esse cristão, ele é sal. Quando chega até ele um problema, chega até ele uma intriga para ser resolvida, ele é sal. Ele conserva, ele resolve, ele transforma aquela situação de guerra numa situação de paz. E Jesus é bem claro quando ele diz que nós precisamos ser sal. Se eu não estou sendo sal da terra, eu não estou vivendo para a glória de Deus. Eu posso estar vivendo para a minha glória e para a glória do diabo, menos para a glória de Deus. E me preocupo que hoje em dia, queridos irmãos, muitas pessoas não estão preocupadas com o jeito que estão vivendo. O que importa é viver, conseguir, conquistar, alcançar, mas se esquece de viver para a glória de Deus. E no céu entra sal da terra, não entra outra coisa. O sal, meus irmãos, ele dá sabor. Quando você está comendo, você degusta aquele alimento, porque o sal, ele te proporciona, ele dá sabor, e você sente no seu paladar a qualidade daquela comida. Se você perguntar para uma pessoa que não pode comer sal, pergunta para ela se ela está sentindo falta do sal. Ela vai dizer assim: olha, como eu gostaria de comer uma comida com sal na medida certa, na proporção certa. Tem pessoas que, por uma questão de saúde, o médico proíbe de comer sal. O cristão, meus irmãos, verdadeiro, ele produz sabor por onde quer que ele passe. A vida dele tem sentido, a vida dele tem significado. Eu tenho encontrado pessoas nesses últimos anos, meus irmãos, que a vida dela não tem sabor. Você conversa com essa pessoa, se você estava alegre, você sai de lá triste, porque ela não transmite sabor nas palavras dela. E nós temos que tomar um cuidado, porque eu e você não podemos perder o sabor em momento algum. O cristão verdadeiro é um instrumento de Deus para trazer alegria, paz e esperança a um mundo cheio de desilusões, tristezas e decepções. Quantas e quantas pessoas estão aí fora, queridos irmãos, decepcionados, estão arrasados, sem esperança, sem paz, não sabem o que é alegria. E Deus quer usar a sua vida para ser um agente transformador. Você carrega consigo uma mensagem
de paz. Você carrega consigo uma mensagem de esperança para o mundo sem esperança. Você traz uma mensagem de paz para o mundo que está em guerra. O sal da terra é alguém que comunica o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além dele comunicar, é alguém que vive essa palavra no seu dia a dia. Apesar das dificuldades, das circunstâncias, é uma pessoa que nunca se dobra diante desse sistema mundano que é contrário à vontade de Deus. Se você olhar a história da igreja no capítulo 2, 3, 4, 5 de Atos, você percebe que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela crescia e crescia e crescia. Por quê, meus irmãos? Porque aquela igreja era uma igreja, como diz a palavra de Deus, que aquele povo, aquela igreja louvava a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2,47. É muito interessante. Aquela igreja, ela estava atuando, sendo sal, e Deus estava salvando, alcançando. É lamentável, e eu já vi isso muito acontecer, uma pessoa que chega perto de um cristão e fala assim: olha, fulano de tal, eu estou passando assim, minha família está desse jeito. Aí o cristão olha para ele e fala assim: rapaz, somos dois, estou nessa mesma situação que você. Que ânimo, irmãos, que palavra é essa? Você pode de repente estar enfrentando sim uma dificuldade, mas Jesus, a maior mentira, meus irmãos, me permita abrir aqui um parênteses, a maior mentira do diabo é fazer com que um cristão acredite que Deus o abandonou. Essa é a maior mentira do diabo, e tem muito cristão que acredita nessa mentira, está acreditando nessa mentira. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É palavra de Deus. Pare de ouvir. Se você está ouvindo Satanás dizer assim: olha, Deus te abandonou, Deus te deixou aí sozinho, é mentira. Repreenda o diabo, porque Jesus está conosco todos os dias. Agora é interessante, meus irmãos, se você já foi num restaurante e pediu um prato de comida, e o garçom chegou até você com um prato de sal e te deu para você comer, quem já teve essa experiência aqui, me levante a mão, por favor. Dá para comer um prato cheio de sal? Dá? O sal, para ter efeito, para exercer o seu papel, ele precisa estar em contato com outros elementos. Por exemplo, o arroz, o feijão. Nós, como sal da terra, precisamos estar em contato com quem? Com pessoas. Porque é nesse contato, é nesse relacionamento que o sal faz a diferença. Cristo nos salva. Cristo fez isso na minha vida e fez na sua. Se porventura tem alguém que ainda não entregou a vida a Cristo, Cristo também pode fazer isso na sua vida. Então Cristo nos salva, transforma e nos coloca em contato com o mundo para transformá-lo. Por que Jesus te salvou? Não foi porque Jesus gostou da cor do seu olho. Não foi porque ele achou que você é baixo, alto. Não. Ele te salvou para colocar você em contato com outros homens e mulheres, para que eles tenham também as suas vidas transformadas. A salinidade do cristão é seu caráter, que vive as bem-aventuranças, que está aí no capítulo 5, do versículo 1 a seguir, e se manifesta em palavras e ações e transforma o mundo. Sal da terra, meus irmãos, tem a ver com caráter. Caráter. É muito interessante que essa palavra caráter é uma palavra pouco falada.
mas que tem um grande significado e uma grande importância para o reino de Deus. Um cristão seguidor de Cristo é alguém que tem caráter, não é um mentiroso. O cristão não é mentiroso, ele não é alguém que provoca discórdia. O cristão é alguém que vive o princípio da palavra de Deus. E quando vivemos os princípios da palavra de Deus, naturalmente estaremos influenciando as pessoas ao nosso redor. Mas o que nós temos visto muito hoje é nós sendo influenciados pelo mundo. Quando Jesus nos colocou no mundo para influenciarmos o mundo. É o mundo que tem influenciado hoje o corpo de Cristo. Por quê? Porque falta aprofundamento na palavra de Deus. Falta aprofundamento na intimidade com Deus. E se você e eu somos sal da terra, Deus vai nos usar para discipular pessoas. E só assim nós estaremos realmente funcionando como sal da terra. Eu, antes de entrar no segundo ponto, falando do cristão como luz do mundo, eu quero te dar 30 segundos para você fechar os seus olhos e fazer uma pergunta para alguém muito especial que está aqui nessa noite. Você vai falar assim, ó, em pensamento. Você não precisa manifestar em palavras. Ele não precisa ser ouvido para saber o que você está pensando. Tá bom? Você em pensamento, você vai perguntar ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu estou sendo sal da terra? Pergunte para ele aí. Você tem 30 segundos para fazer isso. Amém. O cristão é a luz do mundo. Mateus 5,14, Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O cristão é sal da terra e também ele é luz do mundo. O mundo, além de estar em estado de deterioração, está também em trevas. Que terrível a situação, meus irmãos, de alguém que está em trevas. Não vê nada e não sabe para onde vai. O mundo está assim e precisa de luz. E você é luz. Quando as pessoas desse mundo que andam, e é interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós antigamente, antes de conhecermos a Cristo, andávamos na inutilidade dos nossos pensamentos. Mas quando Cristo entrou na nossa vida e nós nascemos de novo, nós tivemos a nossa vida transformada. E agora nós passamos a ser sal e luz do mundo. E com isso, meus irmãos, nós precisamos fazer diferença aonde nós estamos. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4,6 que das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cada cristão é um instrumento de Deus para irradiar a luz de Cristo no meio do mundo em trevas. Eu não sei se você já teve a experiência de conhecer alguns cristãos que são 007. Já teve essa experiência de conhecer algum cristão que é agente 007? Deus não nos chamou para sermos agentes 007. Deixe isso para o James Bond. Não é para você isso. Você é luz, você tem que aparecer. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo.
Se a pessoa que não conhece Cristo olhar para mim, olhar para você e não enxergar Cristo, meus irmãos, nós temos que pedir misericórdia a Deus e pedir ao Espírito Santo: me mostra onde é que eu estou errando. Agora, é um grande problema quando nós achamos que sabemos tudo. Eu já sei disso, eu já sei daquilo. Olha, eu já sou autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, que nós precisamos ser luz, e nós não podemos nos esconder. Nós temos que ser luz, e a luz, aonde ela chega, ela ilumina. A luz, para ser efetiva, tem que ser colocada no lugar apropriado. Por isso que essas lâmpadas estão no teto, porque é o lugar mais apropriado para elas estarem. Se eu pegar essas lâmpadas e colocarem no chão, além de ser um problema para nós passarmos por ela, ela não vai iluminar tão bem como ela estando no teto. Agora, aonde nós estamos? Os lugares que eu estou, por exemplo, o lugar onde eu trabalho, ou na escola, aonde quer que seja, eu tenho trazido essa luz de Cristo ao ambiente de trabalho ou escolar? Como você é conhecido lá onde você trabalha? Como alguém que quando fala está falado, alguém que tem caráter, alguém que transforma o ambiente. Agora é interessante, meus irmãos, que nossas obras, as nossas ações refletem a luz. A luz de Cristo é manifestada nos seus seguidores através das suas obras. O que nós estamos fazendo em nome de Cristo? Eu estou amando em nome de Cristo? Isso é ser luz. Eu estou perdoando em nome de Cristo? Isso é ser luz. Eu estou, apesar de estar sendo perseguido, eu estou manifestando o amor. Eu amo. Enquanto eu estou sendo perseguido, aonde as pessoas às vezes podem injustamente estar me caluniando, te caluniando, você está amando. Isso é ser luz. O cristão que recebe um pisão no pé e ele pisa no outro, ele não está sendo luz. E nós precisamos, meus irmãos, porque quando Jesus fala sobre sal da terra e luz, é algo do cotidiano, é algo que está além dessas quatro paredes. É muito fácil nós estarmos aqui hoje. Que bênção! Você é precioso para Deus, preciosa para Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que maravilha! Mas, meus irmãos, o que é da minha vida e da sua vida quando nós saímos daqui? Qual é a influência que eu e você, nós exercemos nesse mundo? Tem pessoas que são rapidamente influenciadas. Elas ligaram a internet lá, ou a televisão, e viram que a última moda é um sapato assim, assim, assim. Então ele rapidamente, ou ela rapidamente procura a loja para comprar. O que significa dizer? Essa pessoa, ela é influenciada. Ela não estava precisando de mais um par de sapato, mas ela viu a propaganda e ela rapidamente foi comprar. Ou seja, ela foi influenciada. O que está te influenciando? O mundo ou a palavra de Deus? O que tem sido um marco na sua vida? O mundo ou a palavra de Deus? Falei agora há pouco de internet, eu quero entrar agora na internet. Na internet e em todo meio de comunicação que você imaginar, inclusive a internet. Meus irmãos, muito pouco mesmo, a mídia, independente de qual seja o veículo de comunicação,
tem sido usado para a glória de Deus? Muito pouco. A maior parte da mídia é usada contra a glória de Deus. É manifestação desse mundo. Leva aonde? Nos leva ao pecado. É normal hoje, meus irmãos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu quero repetir porque está dentro desse contexto. Sal e luz. Muitas e muitas as vezes. Muitas e muitas as vezes, meus irmãos, nós precisamos erguer os nossos olhos e dizer não ao pecado, não ao mundo, não ao diabo. Toda vez que aquilo que vem ao nosso encontro é contrário à palavra de Deus, eu preciso dizer não. Agora é interessante que o mundo, o diabo, as circunstâncias não para de bater a porta, insiste para entrar, insiste, mas quem vai abrir essa porta é você, se você assim quiser. Então, o cristão que é sal da terra e luz do mundo, ele tem discernimento para dizer: isto não é proveniente de Deus, eu estou fora. Jesus fala sobre as pessoas pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que depende de Deus. É uma pessoa que é sensível à necessidade dos outros, promovendo e fazendo atos de justiça, ajudando os necessitados, vivendo com um coração puro, promovendo a paz entre os homens e Deus. Isso é ser luz. Esse tipo de pessoa estará brilhando no meio das trevas e produzindo glória para Deus, e somente para Ele. O apóstolo Paulo afirmou: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quando você come, quando você bebe, quando você veste, você faz isso para a glória de Deus? Ou é para a sua própria glória? Quando eu coloquei hoje essa calça, esse sapato, eu fiz isso para aparecer, ou eu me vesti dessa forma para a glória de Deus? Perceba que em todos os momentos, em todas as esferas do viver, nós precisamos viver e fazer tudo para a glória de Deus. Quando eu deixo de fazer para a glória de Deus, eu estou em pecado contra o Senhor. Eu quero nesse momento, nós vamos fazer uma segunda pergunta ao Espírito Santo. E dessa vez você vai perguntar assim: Espírito Santo, eu estou sendo luz do mundo? Faça essa pergunta ao Espírito Santo aí, pensamento. Você tem 30 segundos. Amém. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu tinha 14 anos de idade. E eu trabalhava num ambiente terrível. Muito adolescente, eu era estoquista de uma loja de calçados em São Paulo. E só para vocês terem uma ideia, um dos garotos que trabalha comigo foi pego no banheiro fumando maconha. Só para vocês terem uma ideia do ambiente que eu trabalhava.
E a questão é, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem para mim nesses últimos anos: pastor, é impossível dar um testemunho ali de cristão, porque o ambiente é terrível. Então, quando uma pessoa diz isso para mim, irmãos, ele está dizendo o seguinte: olha, pastor, eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Em outras palavras, é isso. Agora, meus irmãos, nós temos alguns textos da palavra de Deus. Um dos exemplos é Ló, sobrinho de Abraão, um homem chamado Ló. Ele vivia em Sodoma e Gomorra, uma cidade que estava inundada no pecado. Mas a palavra de Deus diz que esse homem foi achado justo diante de Deus, e Deus o tirou da cidade antes de ser possível. Então essa desculpa não funciona, não dá certo. Então o cristão, que diferença faz eu acender aqui nesse momento uma vela aqui, ó, na minha mão? Faz alguma diferença nesse ambiente aqui? Nenhuma. Agora, se nós apagarmos todas essas lâmpadas e eu acender uma vela aqui, vai fazer diferença? Sim ou não? Você é essa luz que tem que fazer essa diferença aonde você esteja. Não importa onde você esteja, você tem que ser sal e luz do mundo. Não importa, irmãos. Deus em Cristo está trabalhando em você, gerando em você esse aprofundamento, esse cristianismo, mas o cristianismo não o cristianismo superficial. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: até que Cristo seja gerado em vós. E nós precisamos, irmãos, não achar que nós somos bons, porque bom é só Deus. Não acharmos que somos autossuficientes, porque autossuficiente é Deus. Mas precisamos reconhecer que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Precisamos reconhecer que sem o Espírito Santo agindo em nós, nós não conseguiremos ser sal da terra e luz do mundo. Eu e você precisamos salgar este mundo e precisamos iluminar este mundo. E a bandeira que nós temos que levar a este mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. Todo cristão deve ter o caráter de Cristo, refletir sua luz. Somos sal e luz e devemos fazer diferença no meio da sociedade. Pessoa que é sal e luz, a pessoa procura ele para, às vezes até para prejudicar o colega do trabalho. Eu já tive essa experiência. E aí, meu irmão, você tem que dizer: olha, meu camarada, comigo não funciona desse jeito não. Eu não vou prejudicar ninguém. Eu não trabalho desse jeito. Lá no seu trabalho, na sua escola, as pessoas sabem que você é um discípulo de Jesus, alguém compromissado com Ele. E interessante, me permita dizer, você não precisa levar a Bíblia para o trabalho para que as pessoas saibam que você é um seguidor de Jesus. Sabe o que é que vai dizer isso a eles? Quem é que vai dizer isso a eles? Que você é um seguidor de Jesus? Não é você com sua boca também não. É a sua vida que tem que dizer a eles que você é um seguidor de Jesus. É a sua vida, as suas atitudes, o seu comportamento diante das situações adversas. Ô rapaz, eu chego lá, com a permissão do irmão Moisés, eu chego lá para lavar o carro, falo: Moisés, você está cobrando lá, um exemplo, o preço lá é X, eu te dou um XY para você passar o meu carro na frente de todo mundo e lavar o meu carro. Está certo isso, irmãos? Eu estou falando de uma coisa simples aqui, que tem pessoas que pensam que é a coisa mais normal do mundo, né? Isso chama-se pecado. E então nós precisamos trazer essa palavra para mais perto de nós, porque à medida que ela mais entra
coração eu começo a enxergar o que é pecado. E eu começo a dizer não ao pecado. Eu e você somos sal da terra e luz do mundo, para fazer diferença. Vamos salgar esse mundo, igreja? Vamos iluminar esse mundo. Nós vamos saquear o inferno e povoar o céu para a glória de Deus. Amém? Vamos dar uma melhor e a maior salva de palmas para Jesus?